Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal da Electra. Eu sou o Paulo Victor, um dos sócios fundadores da Electra, junto com a minha esposa, a Aline Alcântara. O lançamento mais recente nosso foi a Electramente, que é uma inteligência artificial treinada pela nossa inteligência humana e com expertise de 16 anos do nosso conhecimento. Nós treinamos para que essa inteligência artificial oriente pessoas, marcas, empresas a ter a sua comunicação estratégica direcionada. É gerado o diagnóstico estratégico, de acordo com a essência, e o planejamento estratégico de conteúdo, planejamento semanal. Então, para não faltarem ideias, né, de conteúdo. Mas hoje eu preparei para vocês uma mini aula sobre prompt de imagens. Porque na Electramente nós treinamos muitos prompts para a área estratégica. E a Electramente gera também imagens de inteligência artificial, né? No plano básico, nós temos ali um limite de até 10 imagens geradas, no plano premium, não, no plano intermediário até 30 e no premium até 50. Então, quando você vai gerar a sua imagem lá, se você não tem um prompt bem definido, você pode acabar perdendo a oportunidade, né? Falar, nossa, gerou uma imagem muito ruim, eu preciso ajustar o meu prompt, preciso melhorar o meu prompt. E aí você acaba perdendo uma imagem ali, né? Então, essa mini aula tem o intuito de orientar primeiro os clientes da Electramente para gerar imagens boas, mas também pode ajudar outras pessoas, né, sobre a estrutura de prompts de imagem, porque qualquer ferramenta de inteligência artificial quando você vai gerar imagens, você precisa de bons prompts para ter os melhores resultados, né? Eu olho aqui para a direita quando eu preciso olhar o programa que está gravando e para frente aqui está o nosso slide. Então eu vou ajustar aqui a câmera para mostrar melhor o nosso slide, né? Eu montei aqui algumas dicas. Vou mostrar o uso da Electramente aqui também. Vou gravar a tela do celular. Coloco para vocês na edição. E está mostrando o uso aqui da Electramente. Então, para quem já viu um pouco, nós temos os comandos no barra, né? O barra iniciar, barra diagnóstico, barra bio. E nós temos aí o comando barra imaginar. E aí como que a gente usa ele? A gente precisa colocar o barra imaginar e na frente o prompt da imagem que você quer gerar. E então, se eu envio, já coloquei até o exemplo aqui, se eu envio o barra imaginar vazio, ele me responde que a instrução está vazia. O uso correto é barra imaginar e descrição da imagem que você deseja criar. Então aí no seu texto aí embaixo, você vai usar o barra imaginar e escrever o prompt da imagem que você quer criar, tá ok? Depois a gente continua aqui quando a gente for gerar algumas imagens de teste. Então aqui na nossa demonstração, temos aí a estrutura de prompts de imagem. Eu separei aqui algumas dicas para vocês. A primeira coisa é ser específico, mas não excessivamente detalhado, né? Se você coloca muitos detalhes, às vezes a inteligência não consegue colocar da forma que você queria exatamente, né? Então a gente especifica especificamente aquilo que a gente quer, mas também não deixa tantos e tantos detalhes. Aqui nós vamos para alguns exemplos aqui. Esses detalhes, primeiro, é de objetos e foco principal.
Descreva claramente o que deve estar na cena. Então você vai falar, é um cachorro, é uma natureza, uma árvore, né? Um objeto, uma pessoa olhando o celular. Então, esse seria o objeto e o foco principal. Segundo, cores e estilo. Detalhe a paleta de cores ou estilo visual desejado. Estilo visual pode ser uma coisa retrô, né? Você falar, eu quero que pareça uma imagem antiga, eu quero que pareça uma imagem futurística, eu quero cores vibrantes, eu quero cores mais pálidas ou pastéis, né? Então, esse é um exemplo. Outra coisa, composição e perspectiva. Inclua detalhes sobre a disposição dos elementos. Então, se você quer alguma coisa lá atrás, alguma coisa que apareça na frente, que apareça em cima, embaixo, né? Então, você conseguir especificar também. Ah, eu quero do lado direito que apareça uma árvore. Eu quero que apareça do lado esquerdo um fogão. Vem na cabeça aqui. Aí aqui nós vamos ter mais detalhes na frente, né? Um exemplo de objetos e foco principal seria uma casa de campo ao pôr do sol, cercada por árvores e flores. Então aqui ele pegou qual que é o objeto, né? Uma casa de campo. E foco principal, onde ele está? Ao pôr do sol, cercada por árvores e flores. Cores e estilo. Usando tons quentes de laranja e vermelho no céu. Aí que você especificou onde você quer essas cores também, né? Outra coisa, composição e perspectiva. Exemplo: a casa deve estar centralizada, com as árvores ao fundo e flores em primeiro plano. Então, essas especificações seriam a melhor forma de trabalhar na criação do prompt. Vamos aqui no segundo detalhe. Contexto e atmosfera. Exemplo. Deixa eu fechar. Um ambiente pacífico e sereno, com uma leve brisa movendo as folhas das árvores. Então aqui a gente criou um contexto, né? Qual que é esse momento que você quer? Essa pessoa que está mexendo no celular, ela está no momento de trabalho ou ela está à noite deitada na cama já no escuro olhando no celular, né? Então esse seria um contexto. E isso seria uma atmosfera. Em que momento? Qual que é a emoção, né? Vamos dizer assim, apenas detalhes, tá? Terceiro, estilo artístico ou movimento. Exemplo: estilo surrealista com formas fluidas e distorcidas. Então aqui a gente está definindo também o estilo. Quando isso aqui é muito usado, porque quando você quer uma foto realista, você tem que especificar realista. Nesse exemplo aqui, deu o estilo surrealista, né? Tem o estilo de desenho, personagens de desenho, né? Existem também pinturas, pode ter também, é um outro estilo. Impressão, preto e branco, são diferentes estilos aí também. Em quarto, adjetivos descritivos. Use adjetivos visuais e sensoriais que descrevem as texturas, formas e a qualidade geral da imagem. Vamos ao exemplo aqui. Flores delicadas e coloridas, com pétalas suaves e caules finos. Então, esse seria um exemplo de definir detalhes descritivos, adjetivos. Quinto detalhe, liberdade criativa. Para permitir que a IA traga uma certa surpresa ou toque criativo,
você pode indicar essa liberdade em algumas áreas. Exemplo, as árvores podem ser desenhadas de maneira estilizada, com formas e cores fora do convencional. Então aqui você descreveu uma ideia e aí você permite que a IA materialize essa ideia sua, né? Utilize a criatividade dela. Aí aqui tá um pouco explicado do porquê no início você não ser excessivamente detalhado também, né? Aqui nós vamos ver um exemplo de um prompt detalhado. Então seria de forma completa, com todas essas dicas ali aplicadas. Uma casa de campo, quando você for gerar uma imagem, né? Aí você coloca ali no barra imaginar uma casa de campo ao pôr do sol, cercada por árvores verdes e flores coloridas em primeiro plano. O céu está tingido com tons quentes de laranja e vermelho. A casa deve estar centralizada com uma pequena varanda e luzes acesas nas janelas, sugerindo um ambiente aconchegante. O estilo da imagem deve ser um realismo suave, com texturas visíveis nas folhas e nas flores, mas com um toque de magia no ar, como se uma brisa suave estivesse movendo as folhas. O ambiente é pacífico e acolhedor, transmitindo tranquilidade. E aí você me fala como que eu vou imaginar isso tudo na minha cabeça. Mas é por isso que nós já preparamos dicas aqui para você. Vai vir aí algumas dicas, tá? Então nós vamos pegar esse prompt e lá gerar a imagem para vocês verem como que vai ficar e o uso da Electramente para gerar a imagem. Estou gravando a minha tela aqui no celular, vou colocar para vocês no vídeo. Eu colei aqui o prompt daquela imagem completa, né? Então ele vem assim montado barra imaginar e todo o texto aqui que eu li para vocês anteriormente, né? Aí eu vou enviar. Vamos esperar um pouco. A Electramente nos pergunta: nós estamos usando a função gerar imagem. Qual o tamanho, o formato da imagem que deseja criar? O quadrado, né? Que aí é que ele está especificando os pixels, 1024 por 1024. O formato vertical, que é usado em stories, né? 1024 por 1792. E aqui em outras opções a gente vê o outro, que é o horizontal, para capas de YouTube, por exemplo, né? 1792 por 1024. Ou você pode enviar um cancelar também, se você quiser cancelar a função aí de gerar imagem, né? Aqui, por motivos de teste, eu vou enviar um quadrado para a gente ver. Esperamos mais um pouquinho e nesse momento que a Electramente está gerando a imagem e vai nos trazer ela aqui a qualquer momento, né? Para que vocês sabem, nós usamos o modelo da OpenAI, que é o DALL-E 3. Então aqui foi gerada a imagem. Deixa eu abrir no computador para vocês verem. Esta foi a imagem que foi gerada. E eu vou ler o prompt aqui junto com vocês para a gente ver se ficou certinho, né? Uma casa de campo ao pôr do sol, cercada por árvores verdes e flores coloridas em primeiro plano. Então, em primeiro plano ficaram aqui as flores coloridas. O céu está tingido com tons quentes de laranja e vermelho. A casa deve estar centralizada, com uma pequena varanda
e luzes acesas nas janelas, sugerindo um ambiente aconchegante. O estilo da imagem deve ser um realismo suave, com texturas visíveis nas folhas e nas flores. Então, se eu der um zoom aqui, ele vai mostrar as folhas lá em cima com texturas, né? Dá pra ver. E as flores aqui também. Dá pra ver textura nas flores. Mas com um toque de magia no ar. Como se uma brisa suave estivesse movendo as folhas. O ambiente é pacífico e acolhedor, transmitindo tranquilidade. Então ele está da mesma forma se a gente colocasse, né, um ambiente conturbado, né? Aqui ele está explicando a tranquilidade. Então conturbado teria mais coisas passando. Mas resumindo, nós verificamos que conseguiu criar com cada detalhe que a gente escreveu aqui, né? Vamos às outras dicas aqui. Como a IA pode usar a criatividade? Mesmo com um prompt claro, a IA pode interpretar certos detalhes de maneiras diferentes, como interpretação das cores e iluminação. O tom do pôr do sol pode variar, criando variações interessantes. O posicionamento e estilo dos elementos. Embora você indique o foco central, a IA pode criar novas composições criativas nas bordas ou nas sombras. Adição de detalhes únicos. A IA pode incluir detalhes inesperados, como uma leve neblina ou uma pequena figura caminhando, se o prompt permitir espaço para isso. Então, como eu falei para vocês, a gente está usando ali o modelo DALL-E 3 da OpenAI. Então, diferentes inteligências que você for utilizar para criar imagens, elas podem ter respostas e comportamentos diferentes também, né? Então, essas dicas que eu estou dando, você não vai... Por exemplo, o mesmo prompt em inteligências diferentes não irão trazer a mesma imagem. Cada uma vai utilizar o seu toque específico na criação dessa imagem, né? Por isso nós utilizamos um que ele é bem variado para atender diferentes perfis, né? Então você pode gerar ali uma imagem que você for colocar no seu stories, uma imagem mais limpa para você utilizar na identidade visual da sua rede social, do seu site, do seu canal no YouTube, a capa de um reel, né? Arte de post, arte de stories, só dando ideias aí para vocês. E aqui algumas dicas finais, e depois tem mais dicas ainda, tá? Teste e ajuste. Às vezes pode ser útil gerar uma imagem inicial, avaliar o resultado e ajustar o prompt para refinar o que você deseja. Então, se você está desejando algo realmente específico, vai ser inevitável você enviar o seu primeiro prompt, ver o resultado, para depois você mudar aquilo que não ficou do jeito que você queria, né? Combine detalhes e liberdade. Oferecer um equilíbrio entre elementos obrigatórios e liberdade criativa da IA resulta em imagens únicas, mas que ainda seguem a sua visão. Então é aquilo que eu falei, cada IA vai ter seu modo de gerar uma imagem específica, né? E você está passando para ela os detalhes que você quer na geração dessa imagem. Pessoal, essa aqui é uma das dicas que eu quero deixar para vocês. Um site que chama promptbase.com. Vou deixar na descrição do vídeo. Aqui você pode pesquisar por certos tipos de imagem, ou você navega aqui nos tipos, né, de imagens. Você pode comprar os prompts, ou você pode achar os modelos gratuitos ali também, né?
Aqui está escrito em qual inteligência que foi criada essa imagem. Aqui no caso DALL-E ou Midjourney. O Flux, que também é uma inteligência nova e muito realista. Estou estudando de colocar ela na Electramente. Eu vou medindo a opinião de vocês, viu? Quero escutar vocês. À medida que vocês estiverem criando a imagem de vocês, para ver o que vocês acham. Olha aqui. Então aqui nós achamos exemplos de stickers, né? Às vezes você não vai querer uma imagem completa, né? Você vai querer criar uma logo, alguma coisa assim, um sticker. A inteligência faz também. Aqui nós estamos vendo modelos de Midjourney, aqui está um do DALL-E, né? Então, quando você for usar a DALL-E, vamos abrir aqui os modelos. Então, aqui a gente vê um exemplo de prompt. A gente vê o perfil da pessoa que criou. Aqui você vai ver modelos de imagens criadas para você ver o que é possível criar, né? Então aqui em cima a gente vê exemplos de arte, logos, gráficos, produtividade, marketing, fotografia, games. Vamos testar aqui a parte de fotografia, de animais, de roupas, de comida, joias, natureza. Vamos ver um exemplo de joias. Temos joias sozinhas, joias aplicado em ambientes, né? Vamos ver esse aqui. Olha só, imagens bem realistas. Aí aqui nas descrições, você pode pegar detalhes sobre essas imagens para você colocar no seu prompt, né? Mas a melhor dica aqui vai vir no outro site. O outro site de dica é esse aqui, FreeFlow. Eu vou colocar freeflow.ai. Eu vou deixar o link também na descrição. E aí neste, você vê imagens geradas por inteligência artificial. Você vai nos estilos, né? Tem aqui de pinturas, animais, natureza. E aí vamos entrar num estilo aqui. Você pode usar a busca ali em cima também. Esses sites são mais em inglês. O que você faz? Ou você sabe inglês e digita aqui, né? Ou você vai ali no Google Translate, coloca lá em português, traduz para inglês, vem cá e pesquisa. E da mesma forma, quando a gente achar alguma imagem aqui que foi legal, que a gente queira, deixa eu abrir outro aqui. Quando a gente achar legal, a gente clica e aí a gente tem acesso ao prompt que foi usado para gerar essa imagem. Então vamos aqui copiar ele. Vamos aqui no Google Tradutor, colocar ele para traduzir para a gente. E uma coisa, lá na Electramente, você pode usar o prompt em inglês ou em português, tá? Então a inteligência artificial recebendo o prompt, seja em inglês ou seja em português, ela vai entender. Então, normal. Se você quiser traduzir aqui, é mais para você gerar o seu prompt, né? Para você ver se ele está de acordo com o que você quer, adicionar as suas ideias nesse prompt, né? Então aqui veio um lindo retrato de pássaro, a fotografia é no estilo de arte de fantasia, com iluminação suave e uma sensação cinematográfica, brilho, noite, natureza. Então vamos copiar e vamos testar esse modelo na Electramente, né? Para ver a imagem que ele nos traz. /imaginar. No WhatsApp Web ele não mostra aqueles comandos, infelizmente, como mostra no celular, mas como a gente já sabe, né? A gente vem aqui no /imaginar, dá um Ctrl+V do prompt
Enter para enviar. Nós aguardamos aqui. Enviar, perguntar o modelo, né? Nós queremos uma foto quadrada, mas pode ser na vertical para você usar em stories ou horizontal em capas de vídeos, né? Vou enviar aqui o quadrado. Esse último site é a melhor dica que eu acho, porque ali a gente vê 1000 fotos e tem como pegar o prompt que foi usado, ideias de prompts, né? Então aqui ele gerou um pássaro mais de perto, né, do que aquela imagem que a gente viu. Vamos ver a outra lá. A outra foi um pássaro mais de longe. E essa que a Electramente gerou no DALL-E 3 foi um pássaro mais de perto. Mas se a gente for ver, atende também os detalhes do prompt, né? Um lindo pássaro, fotografia no estilo de arte, natureza. Você vê que ele não descreveu muito bem a natureza. Por isso que ele não colocou ao fundo itens de natureza, né? Então, se a gente colocasse árvores, flores, rio, lago, aí sim ele iria adicionar a essa foto esses detalhes. Para você ver como a gente não especificou, usou a criatividade da inteligência para gerar uma imagem. Ele deu mais foco no início do prompt, que foi o primeiro foco. Um lindo retrato de pássaro. E aí passou o estilo da imagem que queria, né? Mas para ter mais detalhes nessa foto, a gente tem que especificar. Então aqui, o da mulher aqui, por exemplo, aí é uma linda foto, né, no estilo candlelight. A fotografia é de uma arte de fantasia, o estilo, né, da foto que está passando, com luzes macias, suaves, e um estilo cinemático, né, ou cinematográfico, glow de algum brilho, à noite, night, e natureza, nature. Aqui a inteligência já colocou detalhes de plantas, né, da natureza, né? Já na outra inteligência lá, especificando só natureza, ele não colocou especificamente quais os itens de natureza são, né? Você quer o que? Você quer flores? Você quer árvores? Quer plantas? Você quer verde? Ou quer colorido? Então aí para vocês terem uma ideia também de como é a especificação desse prompt. Conversar aqui com vocês. Vocês podem usar a conversa com a Electramente também para desenvolver o seu prompt. Você conversa lá e fala: melhore o meu prompt ou dê ideias de como melhorar o meu prompt para gerar uma imagem assim, assim, assim. Você coloca a sua ideia inicial, você envia. E aí a Electramente vai te retornar um prompt mais desenvolvido, né? Fala, ó, você pode especificar assim, 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 é isso que você quer? Não, vamos adaptar mais, vamos ajustar mais esse prompt. Então, a Electramente vai te ajudar a desenvolver melhor ainda esse prompt. Quando você achar que tem aquela boa descrição da imagem, aí sim você copia esse prompt, vai lá na Electramente, põe o barra imaginar e na frente o prompt. Aí sim você seleciona o tamanho que você quer e você vai receber a imagem que foi criada. O que vocês acharam desse exemplo? Eu vou exemplificar para vocês aqui um que eu fiz uma vez, que é um modelo que não é de foto realista, né? Muitas vezes vai vir essas fotos, aí você fala, o que eu vou fazer com essas fotos e tal. Dá para você usar um estilo mais clean, né? Para você usar nas artes das suas
dos seus posts, das suas comunicações. Você quer colocar uma arte no fundo do story e só escrever na frente. Aí você já gera a imagem aqui e usa essa imagem como fundo dos seus stories. Ou até post no feed. Agora o Instagram liberou você escrever diretamente na hora de postar ali no Instagram, né? Então, você gera aqui a sua imagem, modelo do seu post e joga lá no Instagram e escreve o texto lá. E dá para fazer formas bem bonitas desse jeito. Então, aqui no barra imaginar, eu vou digitar um exemplo que eu tinha feito, né? Era imagem clean de uma pedra quartzo. Na verdade, uma pedra não, né? De um fundo. Você pode escrever para wallpaper também, né? Que é plano de fundo, se você usar no seu computador ou na sua arte, né? No estilo quartzo, branco e com alguns traços dourados. Então, porque na paleta da Electra nós temos o branco e o dourado, né, também. Então, a gente tem um pouco desse estilo do quartzo branco com traços dourados. Vamos enviar aqui. E dessa vez nós vamos escolher o modelo vertical, que aí dá para a gente usar em fundo de stories, né? Vamos aguardar mais um pouquinho e ver o que ele nos traz. Então aqui nós temos a imagem que foi gerada. Eu ainda achei ela com muitos detalhes. Ela podia ser mais clean ainda, tá? Então, se isso aqui não ficou legal para você, ao mesmo tempo ela é bem bonita, né? Você vê que não ficou uma imagem desperdiçada. Ficou uma imagem bonita que pode ser usada. Mas eu acho que ela ainda poderia ser mais lisa, sem texturas, né? Deixar ele aplicar a textura do quartzo só no fundo mesmo, né? Aqueles pretos ali, por exemplo. E não trazer essa questão para frente ali. Então a gente pode especificar, né? Um fundo liso, sem texturas, mas trabalhando apenas as cores, né? As cores do quartzo e alguns traços dourados. Aí seria uma forma que dava para melhorar. Mas também fiquei bem satisfeito com essa imagem, uma imagem bonita que foi gerada. E aí eu salvo ela e utilizo lá diretamente no meu story, colocando uma logozinha, né? Você salva a logo em PNG. Inclusive, a Electramente remove o fundo de imagens. A gente criou essa funcionalidade, tá? Você envia uma imagem lá para a Electramente e aí ela te pergunta o que você quer fazer. Por enquanto, para ações com imagem, a gente só tá remover fundo. Então você escolhe remover fundo e você recebe um PNG com o fundo transparente. Então você pode fazer isso com a logo. Se você tem uma logo aí, por exemplo, que está em PNG com fundo colorido, você envia essa imagem, coloca para remover fundo, você vai receber o PNG com fundo transparente, vai ficar só a logo. E aí você usa esse PNG diretamente no seu story. Você puxa essa imagem e você vai lá em adicionar foto e escolhe a foto do PNG para adicionar. Então você já trouxe a sua logo junto para o seu story, né? Aí tem essa facilidade de criar, né, o story. Pessoal, então essas foram as dicas que eu trouxe para vocês hoje. Me digam o que vocês acharam. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para vocês receberem novos vídeos, né? E nos deem seu feedback, criem imagens, criem artes,
Esqueci de falar. As artes ficam melhores para você gerar o seu texto. Não adianta você colocar ali na inteligência. Crie um fundo colorido, sei lá, de qualquer cor, azul, e escreva na frente. Promoção. A inteligência ela ainda não cria bem textos direto na imagem. Então ela cria praticamente imagens coloridas ali, né? Ela não vai criar uma arte pronta para você. Fala, nossa, eu tive uma ideia de arte que dá para fazer, escrito isso e aquilo, né? E aí você passar no prompt, escreva na imagem isso e aquilo. A inteligência ainda não entende bem isso. Ela escreve, você manda lá um texto em português, ela coloca na imagem texto em inglês e ainda mal escrito, palavras escrito errado em inglês, né? Então, por isso a nossa aula aqui dá o exemplo de criar imagens, sejam elas mais realistas ou mais clean, para você fazer a sua arte em cima dessa base, né? Arte para feed, arte para stories, para capas de vídeos, né? Então, eu acho que foi só esse detalhe que eu tinha esquecido de falar para vocês. E anotem as dicas, testem os sites. Se você tem alguma dica para deixar também aqui para mim, para nós, comente aí. Valeu, um abraço, até mais.